falar sobre o condomínio de lotes e o condomínio urbano. Nosso grupo é composto pela Tatiana, Vitória, o Carlos e o Antoniel, que não pôde estar presente, mas a gente vai colocar um videozinho dele. Historicamente falando, o condomínio surgiu no direito romano como uma propriedade indivisível, era um fruto da sucessão. E no direito romano, todos os indivíduos eles tinham o mesmo poder sobre o bem em sua totalidade, então não tinha individualidade da propriedade em si. Depois disso veio a noção da fração ideal, que nela cada condômino ele passava a ser titular de uma parte do bem comum. Então surgiu a ideia de uma divisão proporcional dos frutos. Então nesse momento não era mais possível alienar ou onerar a sua fração sem afetando os demais, né? Como acontecia no condomínio no direito romano. No Brasil a gente herdou essa noção do condomínio das ordenações afoncinas, manuelinas e filipinas, que foram diplomas legais, né, que moldaram a nossa base jurídica. Essas ordenações elas tratavam a comunhão de bens no casamento, na herança, e elas refletiam essa mesma raiz do direito romano. Depois disso, no Código Civil de 1916, a gente teve a sistematização teórica mesmo, pela primeira vez do condomínio em terra brasileira. Ele definiu especificamente, né, a administração, a divisão de frutos e a extinção desse estado de indivisão proposto pelo direito romano em si. Trazia mais uma ideia da fração ideal. Falando sobre o condomínio de lotes, ele teve um crescimento exponencial depois do crescimento da economia brasileira em si. E as pessoas buscavam esse tipo de condomínio para ter uma segurança maior, uma qualidade de vida maior, áreas de uso comum com mais natureza. Surgiu essa demanda por condomínios fechados. A Lei 4.591 de 64, ela dizia muito sobre o condomínio de lotes, mas ela alegava que para venda deveria haver uma construção. Então não era possível vender um lote em si. Você vendia a casa, o apartamento ou a construção que seria usufruída. Isso causou um engessamento do condomínio de lotes em si, mas foi superado pela Lei 13.465 de 2017. E nela, os lotes são de propriedade exclusiva, mas as áreas comuns continuam sobre a copropriedade dos condôminos. Ou seja, todos os proprietários são considerados titulares de todo o bem e as decisões sobre alienação ou modificação da propriedade dependem da concordância de todos os condôminos. Isso na área de uso comum do condomínio, mas cada um exerce o seu direito sobre a sua propriedade individual. Boa noite, gente. Vou falar sobre alguns aspectos legais e principalmente urbanísticos, tá? A respeito do condomínio de lotes. O condomínio de lotes, ele surgiu, né? A regulamentação dele surgiu para sanar um problema antigo, que antes dele era muito comum serem formalizados condomínios de lotes que não eram regulares, e isso trazia muita insegurança jurídica e urbanística também. A inserção do condomínio de lotes no Código Civil trouxe uma maior segurança para os compradores e para os empreendedores, porque ela passou a se adequar às políticas de desenvolvimento urbano sustentável. E para a constituição do condomínio de lotes de maneira regular, é necessário que a própria prefeitura regularize isso, né, seja tudo feito dentro da legislação, porque é a prefeitura que vai regular, né, vai verificar o cumprimento das exigências de infraestrutura básica que ela traz na sua legislação, como, por exemplo, fornecimento de água, de energia, saneamento, né, esgoto e também vias de circulação adequadas. Eu gostaria de fazer também um adendo a respeito dos condomínios de lotes que são fechados por muros, né? Que é uma coisa bem comum que a gente vê. Esses condomínios de grandes dimensões, fechados por muros, separados da cidade, eles comprometem a paisagem urbana, desde que não sejam regulares, né? Principalmente. E geram problemas concretos, porque eles utilizam a infraestrutura urbana, mas não contribuem de nenhuma maneira para ela, né? Em muitos casos, chegam a prejudicar o fluxo de veículos que podem acabar tendo que passar em volta desse lugar, né, tendo que contornar, ou passam a impedir o acesso da população a bens de uso comum do povo, como parques, praias, etc. Além disso, apesar de poderem proporcionar uma qualidade de vida boa dentro dos seus muros, do lado de fora nem sempre isso acontece, porque a gente tem um fluxo de pedestres que pode acabar tendo uma situação de desconforto ao passar por esses condomínios. Por quê? Esse ambiente externo é muito inóspito para o pedestre, ele se vê obrigado a caminhar por longos percursos sem nenhum tipo de atração paisagística ou comercial,
E a Lei 13.465, que a nossa colega já citou, de 2017, ela prevê que o condomínio regular, ele não se enquadra nisso, ele não vai causar esses problemas. Eu gostaria de relatar também que muitas vezes a gente emprega o termo condomínio de maneira equivocada quando a gente vai se referir a locais que não são regulares. Muitas vezes são condomínios que têm lotes que estão sendo comercializados, mas não estão regulares com a prefeitura e acaba que se tornam apenas assentamentos irregulares, onde os moradores não são detentores de nenhum direito real sobre aqueles lotes. E aí onde vem a parte prática que eu trouxe. Eu trouxe essa notícia aqui, isso aconteceu em 2022. Justiça suspende venda de terrenos no loteamento clandestino de Palmas. Se eu não me engano, o nome do condomínio é Água Fria, é no extremo norte da cidade. E esse condomínio, ele surgiu sem nenhum tipo de infraestrutura básica, por isso ele é irregular também, em uma região conhecida como APP, né, Área de Preservação Permanente, e a pessoa responsável por esse loteamento estava comercializando lotes de maneira irregular. A investigação começou em 2021 e em 2022 nós tivemos essa notícia. O proprietário, ele deveria colocar uma placa no local identificando que era irregular, que não se enquadrava dentro da legislação urbanística do município e sob pena de multa entre 500 a 30 mil reais diários. Não é o único condomínio clandestino que a gente tem, na verdade é até um pouco comum. Eu pesquisei algumas notícias e a gente vê que isso acontece, existem alguns assentamentos irregulares dessa natureza. Boa noite, pessoal. Me chamo Antônio da Silva Rocha e faço parte do grupo Condomínio Simples, Condomínio Urbano Simples e Condomínio de Lotes. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre o condomínio urbano simples, tá? Vou trazer aqui o conceito para a gente entender melhor como que funciona esse tipo de condomínio. Então, um condomínio urbano simples, conforme a Lei 3.465 de 2017, fala que é uma modalidade de condomínio que une várias unidades autônomas em um terreno só, entendeu? Então, trata-se de uma modalidade criada para atender às situações em que há construção de terreno de particulares sem que haja uma divisão formalizada. Só o objetivo deste tipo de condomínio é facilitar a regularização fundiária, permitindo que cada proprietário possa registrar a sua unidade. Então, vamos lá, a gente já falou da parte conceitual e para entender melhor, de fato, para internalizar esse tipo de condomínio, a gente vai falar sobre as suas características, né? E quais são elas? A gente tem como características as unidades autônomas, que compreendem as propriedades individuais, como apartamentos ou casas, e que são propriedades distintas. As áreas comuns, né, que são as áreas compartilhadas, de uso comum, a administração, que pode ser exercida por um ou por mais, né, condôminos, a regularização fundiária, que está presente, né, na Lei 13.465 de 2017, e a flexibilidade, que são as estruturas e as regras de convivência que são adaptadas por todo mundo, né, desse condomínio. E quais são os aspectos jurídicos e urbanísticos? É uma parte também interessante de a gente falar. O condomínio simples, ou melhor, condomínio urbano simples, é uma opção trazida pela Lei 13.465 de 2017, que pode ajudar a individualizar a propriedade e adquirir o registro imobiliário de sua unidade. Então vamos lá. A autonomia da propriedade compartilhada se faz como um aspecto jurídico também, né? A regulamentação pelo plano diretor, a flexibilidade e a comercialização também são aspectos deste tipo de condomínio. Vamos lá, explicar agora cada um deles, né? Conforme aqui no slide. A primeira é a propriedade plena sobre as unidades autônomas e copropriedade das áreas comuns. A segunda é a definição de parâmetros para a construção, altura e ocupação. De fato, é a parte geográfica, é a parte de topografia mesmo, de tirar as medidas do terreno. E a flexibilidade e a comercialização é a livre alienação das unidades sem interferência nas áreas comuns. Então, só para a gente recapitular tudo que a gente falou, né? A gente trouxe na primeira parte o conceito, onde a gente falou o que é esse tipo de condomínio, as suas características comuns, né? E finalizamos com a parte dos aspectos jurídicos. Pessoal, então é isso. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Eduardo e eu vou estar fazendo uma comparação entre esses institutos que foram citados, que seriam o condomínio urbano e o condomínio em lotes. Bem, quanto ao momento da edificação, o condomínio urbano, ele exige a construção de unidades autônomas para a sua formalização, enquanto já o condomínio em lotes, ele permite a aquisição desse terreno
sem esse edifício, mas possibilita que, posteriormente, após a aquisição, o dono possa construir o seu edifício, tendo em vista também, segundo os regimentos internos desse condomínio e seguindo também o plano diretor do município. Enquanto a característica do empreendimento, o condomínio urbano, ele é voltado para ocupação vertical em áreas centrais e já urbanizadas, enquanto o condomínio de lotes, ele é voltado para o fracionamento dessas glebas, que seriam o fracionamento desses terrenos. Quanto à flexibilidade, o condomínio urbano, ele segue um modelo mais rígido em si, quanto a essa estrutura. Diferente do condomínio em lotes, que ele possui maior flexibilidade, enquanto os aspectos jurídicos desses dois institutos, ambos os institutos já estão regulamentados e amparados pela legislação vigente. Vale destacar que o condomínio em lotes, por ele ser mais recente, ele acaba atraindo maior atenção de fiscalização e também sobre o cumprimento das diretrizes urbanísticas e ambientais. Concluindo também, desde a evolução desse Instituto de Condomínios, desde o direito romano até aqui, de todas as suas evoluções, a legislação ela tem se adaptado em si a essas mudanças que são sociais também e econômicas. Aqui estão nossas referências. Também nós deixamos o QR Code do slide, tá? Caso alguém queira baixar e assistir novamente o vídeo do nosso colega, está disponível. E é isso.